Hoje, que seria o culto de oração, com a igreja reunida, orando, não sendo isso possível, queremos falar aqui de oração nessa mensagem, na oração de Jesus de João 17. Tão bom saber que Jesus orou por nós. A oração é muito boa para quem ora, faz bem essa comunhão com o Pai. A oração é muito boa para aquele que a recebe. A oração, portanto, é tudo na vida espiritual. E o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vivendo aqui entre nós, fez uso da oração em todos os momentos. São várias as orações de Jesus. E aqui em João 17 há uma longa oração pela qual ele intercede por todos os seus discípulos e chega até a interceder por nós também do tempo presente. João 17, versículo de número 1, levantou Jesus os olhos ao céu e disse: Pai. Esse olhar para o alto, porque muitas vezes ficamos olhando aqui para baixo. Estamos sempre olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para os perigos que nos rodeiam e nos esquecemos de olhar para o alto, clamarmos e falarmos com o Senhor diretamente na oração. Isso nos faz lembrar o Salmo de número 121, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o teu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Que oração maravilhosa! Que começa olhando para o alto, olhando para os montes, que você possa voltar o seu olhar para o Senhor, possa na natureza contemplar a presença de Deus. É no alto que nós temos o sol, a lua, as estrelas, o universo. A grandeza de Deus é vista na natureza. E nós sempre aqui olhando para as coisas aqui da terra, é isto para comprar, é isto para vender, e com tudo isso nos envolvemos em problemas, em dificuldades que nós mesmos nos colocamos ali, ou as situações adversas fazem com que nós tenhamos estas atitudes de preocupação, de ansiedade, de depressão. A solução para tudo isso é a oração, é olharmos para o alto de onde nos vem o socorro. O socorro é o nosso Senhor, que nos abençoa de dia, de noite, em todo momento. Nós nos sentimos seguros com esse Deus maravilhoso que nós temos, e que aceita que nós estejamos indo até a sua presença, até a sua santa presença. E Jesus, ao olhar para o céu, disse: Pai. Nós oramos ao Pai como filhos que somos, no exemplo do Filho Jesus Cristo. Pai, Paizinho, Pai querido. Como é bom um pai que conversa com o seu filho, como é bom que haja esse diálogo, que tudo vai bem,
nesse relacionamento. E quando Jesus ora para o Pai, era algo que ele já tinha ensinado na oração do Pai Nosso. E ele diz assim nessa oração, exemplo para nós, iniciando, falando de Deus, falando do Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oração ao Pai, ao nosso Pai, o Pai de todos nós, o Pai de todos os salvos em Jesus Cristo, numa comunhão sincera e direta com esse que é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. Para quem vamos pedir socorro? Com quem vamos conversar, senão com o nosso Deus e Pai, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nessa oração, Jesus nos fala da vida eterna. Jesus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele conhece a eternidade, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a morada dos céus, Ele sempre esteve junto ao Pai, não teve usurpação ser igual a Deus, veio ao mundo sofrer e pagar pelos nossos pecados. E Ele nos diz que foi nos preparar lugar para que onde Ele estiver estejamos nós também. Então é muito bom, muito gostoso ouvir essa intercessão, esse ensino de Jesus, essa conversa com o Pai, abrindo o caminho para a eternidade. E Ele fala acerca dessa vida eterna no versículo de número 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem pessoas que apelam para todos os santos, tem deuses para todos os tipos da criação humana, da mentalidade humana. Como pode esse que buscou em outros deuses querer passar a eternidade com o Deus único e verdadeiro? Mas para o cristão isto é uma grande realidade, porque nós conhecemos e aprendemos mais ainda acerca do Deus verdadeiro, do Deus único e também acerca de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para este mundo para nos dar a salvação. Descanse, portanto, nesta verdade, nesse caminho aberto, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que nos leva ao Pai. Não há outro caminho, não há outra maneira. O caminho já está aberto, a cruz de Cristo faz ligação do homem pecador, nós com os nossos pecados, mas perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, temos agora comunhão com o Pai e vamos até o trono de graça para clamar, para buscar, para ter um relacionamento. Ninguém precisa ter problemas para conversar com Deus. Você pode falar com Deus como um pai fala com um filho, porque é muito bom, é gostoso. Deus quer isso de nós e muito mais nós junto do Senhor. Então busquemos esse Deus que é único, verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo, ao qual anunciamos, sabendo que a vida eterna é segura, é certa para todos nós que cremos. Na verdade, a vida eterna é para todos, só que existem dois caminhos. O caminho de Cristo, apertado, difícil, mas que nos leva à salvação, uma vida eterna com Deus, e a outra vida eterna, uma eternidade longe da presença de Deus. E será terrível esse confronto desses que não têm Jesus,
que não têm o passaporte do sangue de Cristo e serão lançados ali nas trevas exteriores. Como filhos de Deus, nós temos a proteção do nosso Pai. E o versículo 9 de João 17 diz, Jesus orando, dizendo assim: é por eles, é por esses, os meus discípulos, que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha Jesus orando pelos seus discípulos. Ele sabia que o inimigo os tentaria. Jesus sabia que o inimigo tentaria esfriar a fé deles, desviá-los do caminho. Então Jesus rogou ao Pai. Jesus clamou a Deus pelos discípulos, pelos seus seguidores, por aqueles que foram convertidos, que aceitaram Jesus, que estavam na palavra de Deus. Então Jesus está rogando por esses. O inimigo sempre estará investindo contra a vida do cristão, porque as pessoas que não têm Cristo já são dele. Nós, crentes, é que somos tentados. Nós, crentes, é que devemos ter cuidado. Nós, crentes, é que devemos vigiar e orar, estarmos esperando e confiando no Senhor, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte, e Deus nos chama para viver nessa comunhão, buscando viver no Espírito. Então, o rogar, o orar para os crentes, que fiquem firmes e fortes, nós orando uns pelos outros, como Jesus orou. Ele sabia das provações, das tentações, ele sofreu tudo isso na sua vida, mas sem pecado. E aí nós temos do Senhor a oração, a intercessão de Jesus Cristo. Não rogo pelo mundo. A oração é para que o mundo se converta, é desejo do Pai que todos se convertam, que todos se arrependam, mas sabemos que isto não acontece e não há o orar pelo mundo como um todo, mas oramos por aqueles que são de Deus, para que sejam protegidos e guardados, para aqueles que o Senhor Deus deu para o cuidado de Jesus. Ele sabia que eles eram de Deus, que eram também filhos de Deus, e desses Jesus cuidou, desses Jesus zelou pela vida, zelou pela alma, orou, intercedeu, cuidou como bom pastor que Ele é. Esses que são teus, ó Pai, eu cuidei, para que nenhum deles se perdesse. Jesus cuida de você, Jesus cuida de mim, Jesus cuida de cada um de nós. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então Jesus, caminhando para a crucificação, sabendo que o seu tempo era chegado, já adiantou, dizendo: não estou no mundo, ou mesmo vivendo nesse mundo, eu não sou do esquema do mundo, eu não sou do esquema do inimigo, mas eles continuam no mundo. Eu vou para os céus, vou para junto do Pai, mas eles vão continuar aqui no mundo e precisam de oração, precisam de orientação, precisam ser cuidados pelo próprio Senhor. Portanto, fica aqui a minha oração, ao passo que eu, Jesus, vou para junto de Ti, mas eles continuam no mundo. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, é o selo, é a vontade, é o Rei soberano, o Deus eterno, Pai Santo, que Jesus aqui clama, roga para que guarde os escolhidos, para que guarde os salvos, porque nós vamos continuar vivendo nesse mundo, nós vamos continuar sofrendo nossas dores,
as nossas tribulações, os nossos pesares, as nossas dúvidas, quanto precisamos do Senhor, e a oração nós já temos do próprio Senhor Jesus Cristo ao Pai, para que nos conserve na mente e no coração, na integridade, investindo no nosso espírito, na nossa alma. O Senhor é maravilhoso para conosco. Esses, portanto, que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Existe esta unidade de Jesus e Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa unidade. E é isso que Jesus também requer dos filhos de Deus, dos salvos pelo seu sacrifício, para que nós estejamos sendo unidos, assim como Jesus é unido com o Pai. Jesus não quer uma família desunida. Jesus não quer que os filhos de Deus vivam brigando, discutindo, um querendo ser melhor que o outro, nada disso. Que haja unidade, e o exemplo é dele com o Pai. Que nós possamos levar a sério e investirmos nessa unidade, que o povo de Deus seja um. Sabemos que temos tantas denominações, tantas placas de igreja, mas a ideia aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, daqueles que são filhos de Deus. Que essa unidade da doutrina, unidade da mesma mensagem do amor, da vivência do amor a Deus e ao próximo, seja uma realidade. E é interessante quando Jesus diz isso, que nós não somos deste mundo. Você é desse mundo, você se sente desse mundo. Ora, não temos raízes aqui. Do pó da terra viemos, ao pó da terra retornaremos. Isso sendo falado do nosso corpo físico, mas para o nosso espiritual, nós vivemos nesse mundo com esse corpo que ficará por aqui, mas uma alma que é eterna e que não pertence a esse mundo. Essa alma estará indo para a eternidade. É nesse sentido que é dito que nós não somos desse mundo. Claro, ainda vivemos nesse mundo, mas não somos, não temos raízes, não vivemos segundo o sistema deste mundo. Versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, como odiaram ao Senhor Jesus Cristo, que transmitiu a palavra de Deus. Jesus só falava o que estava no seu coração, vindo da parte de Deus. Ele veio para cumprir essa missão. Eu faço aquilo que o Pai determinou. Eu falo aquilo que o Pai me disse para falar. E assim Jesus fez, e foi odiado, foi zombado, foi escarnecido, foi crucificado. E ele ora por nós porque sabe que nós passaríamos, os seus discípulos daquele tempo, nós no nosso tempo, passaríamos pelas mesmas coisas. Hoje os evangélicos são severamente perseguidos pela mídia, que sempre procura encontrar algo errado no meio evangélico, daqueles que não creem, daqueles que não pensam nas coisas de Deus, não têm da sua palavra. Alguns ainda distorcem essa palavra, alguns se ajeitam na palavra para ter algum benefício. Não serve isso, tem que ser a palavra genuína do Senhor para as nossas vidas. Então Jesus tem nos dado a palavra de Deus, e o mundo os odiou, o mundo nos odeia, porque temos a palavra de Deus, porque temos valores celestiais, valores familiares, valores de uma religião voltada
para se ligar realmente com Deus, enquanto o outro lado fala do humanismo, fala de ter o prazer aqui e viver esse prazer, que não haverá contas de nada, que não haverá eternidade, tudo se resume a essa vida, viva da melhor maneira. E se alguém pega uma propina aqui, outra ali, acha que está fazendo uma boa coisa para dar para os seus familiares, porque a vida é essa, não tem outra vida, mas para nós não é assim. E quando você procura viver com integridade, procura viver os valores corretos que nós aprendemos na palavra de Deus, somos odiados. Jesus foi odiado, os seus discípulos também seriam odiados, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Novamente frisando isso, saiba, meu amado irmão, meu amado ouvinte, que você não é deste mundo. Ninguém aqui vai viver para sempre. Alguns compram suas casas, alguns têm a sua moradia, mas essa moradia não é eterna. Nós sabemos que a morada final para o corpo é a sepultura. É isso que resta para a nossa vida, do modo físico, do jeito físico de se falar quanto a isso. Mas nós não somos desse mundo, da nossa alma, da nossa essência, desta que vai prestar contas diante de Deus. E para os salvos receber o convite: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o que está reservado para você nos céus, na eternidade. Então Jesus não era desse mundo, Jesus não entrou na política, não entrou no esquema desse mundo, mas estava dizendo nessa oração que nós também não somos desse mundo, e ele sabia o que estava falando, porque de lá ele veio, para lá ele retornou, e um dia ele volta para buscar a sua igreja. Eu estou nesta, você também está nessa. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Muito interessante isso, quando no versículo anterior ele fala que nós não somos desse mundo. Esse é o entendimento. Não é que vamos deixar de viver aqui, não é que somos salvos e já vamos para o céu. Não, temos a nossa caminhada, temos a nossa missão, temos o querer, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então o próprio Jesus diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos dê, que tenhamos uma vida digna, desenvolvendo a nossa salvação, dando exemplo e testemunho, sendo luz do mundo e sal da terra. É isto que ele fez. Ele foi a diferença da sua época, e na sua mensagem, na sua palavra, é exemplo para toda a vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o mal está bem perto de nós, portanto, não é para que sejamos tirados desse mundo, mas a oração é essa: que sejamos guardados do mal. O mal aqui é do poder do inimigo, que pode nos atrapalhar, pode nos fazer tropeçar. Este é o mal, para que sejamos livres dele. E no versículo 16, Jesus repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus colocou muito bem isso, e repetidamente, porque quer que nós aprendamos que não somos desse mundo. Nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, Ele não é deste mundo, nós também não somos desse mundo, embora devemos viver ainda nesse mundo, portanto, guardados do mal, na oração de Jesus. E essa oração de Jesus, naquele momento, ele estava fazendo para os seus discípulos, pedindo, rogando, intercedendo por eles, por aqueles que o seguiam, para aqueles 12. Como diz a palavra, apenas Judas se perdeu para cumprimento das profecias, mas
ele rogou por eles, e é tão interessante, tão gostoso saber no versículo 20 que Jesus orou por nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um dia nas nossas vidas nos encontramos com esse caminho, pela palavra de Deus a nós evangelizada, anunciada, pregada, fazendo nascer assim uma fé em nós, fé salvadora. Passamos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Jesus então rogou por nós, rogou por esses do século 21, por tantos anos após a sua passagem por essa terra. Ele orou da mesma maneira para que nós também fôssemos livres do mal, sabendo que não somos desse mundo, que nós temos uma vida eterna, que o inimigo não tenha vez sobre as nossas vidas, que permaneçamos na sua palavra, na oração para com o Pai. Tudo isso Jesus já fez, intercedendo por nós. E a mensagem final está nesse unidos no corpo de Cristo. Esta é a oração de Jesus ao Pai. Mediante a sua própria unidade com Deus, ele diz no versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos enxertados nessa videira e nós devemos dar frutos que permaneçam. Se um ramo não der frutos, o que acontece é arrancado e lançado fora. Então Jesus está nessa intercessão dizendo, olha, eles estão em mim, a seiva do Espírito, a vida na tua palavra, no teu amor, na tua graça está neles, e que eles sejam aperfeiçoados nessa unidade. Como um ramo não pode viver ali solto, vai se secar e morrer, como o corpo de Cristo não pode ter membros separados, mas membros unidos. Essa é a oração de Jesus, que possamos viver essa unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Deus ama o Filho. Eis meu Filho amado, em quem tenho o maior prazer. Nós somos também filhos de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, e o mundo vai reconhecer isto. Se for um corpo desorganizado, e se pensarmos, como já foi dito, nas placas de igreja, nas muitas religiões, tudo será muito confuso, muito desorganizado. Mas estamos falando daqueles que vivem, nós aqui procuramos viver essa unidade na nossa igreja local, na Igreja Batista Maranata. Jesus já orou por isso, esse é o seu desejo, que vivamos unidos, irmãos. Então, nessa quarta-feira, que seria o nosso culto de oração, essa mensagem que fala de oração, da oração feita por Jesus por nós, que nós também estejamos orando uns pelos outros e sabendo que estamos sendo livres do mal, estamos sendo livres da ação do inimigo nas nossas vidas, porque o próprio Jesus já intercedeu junto ao Pai, e que sejamos todos unidos em prol do Evangelho, da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Viva a oração! Falamos da oração de Jesus Cristo por nós, que tenhamos também essa prática de orarmos a cada dia, a cada momento, e orando uns pelos outros. Eu oro por aqueles que são de Deus,
que precisam dessa proteção de Deus. O mundo jaz no maligno. E Jesus mesmo nos ensinou que devemos orar uns pelos outros. O mundo tem os seus caminhos, as pessoas fazem as suas escolhas. A nossa escolha está com o Senhor. Que Deus nos abençoe.